Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão. Estamos chegando ao final. Esse reconhecimento do público explicava a pesquisa da Companhia de Talentos que me colocou mais pop que um dos papas mais pops de todos os tempos, o Francisco. Essa pesquisa coincidiu com o primeiro livro que escrevi e que se tornou naquele ano o livro de negócios mais vendidos do Brasil. O mesmo fenômeno em vendas ocorreu com os dois livros que lancei nos anos seguintes. Aliás, com o resultado de mais de 700 mil livros vendidos, meus direitos autorais renderam uma boa grana, que foi doada para projetos sociais, reformando escolas do sertão do Sergipe. Aqui eu quero fazer uma pausa, que inclusive no capítulo anterior, eu fiz alguns comentários referente à caridade e à comoção dele em relação a amar o próximo como a si mesmo. Aqui nós vemos de novo ele falando que, além de ter dedicado o seu tempo a instruir pessoas a empreenderem, tornarem-se autoras de suas próprias vidas, realidades e qualidades de vida, sem ter que estar aí no CLT, ou seja, vinculada a uma empresa, batendo cartão, tendo horário para entrar, horário para sair, cumprir metas e etc. Ele ainda aqui agora escreve livros, os livros são vendidos, ele tem uma grande quantia de retorno em dinheiro pelos livros que ele vendeu, e ao invés dele pegar esse dinheiro para si, ele doa esse dinheiro para instituições de projetos sociais. Nós vemos isso daqui agora na palavra de Deus, o que Deus diz a respeito dessas pessoas que têm caridade, são comovidas em ajudar o próximo. Mateus capítulo 25, versículo 40 diz assim: quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso daqui é sobre uma parábola, de um juízo final, Deus acertando contas aí com as pessoas, com os pregadores, pastores, líderes religiosos e etc. E por aí vai. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada valeria. Aqui está dizendo que o Flávio Augusto, ele aqui diz que todos os livros que ele vendeu, os direitos autorais que renderam boa grana para ele, ao invés de ele ficar para ele doa aqui para projetos sociais. O que a palavra de Deus ela está ressaltando é que se a pessoa faz essa bondade para as pessoas como ele está fazendo, está declarando, mas ela não tem caridade, ou seja, não sente compaixão e não é comovida de coração a fazer isso daqui, ela está fazendo simplesmente para ostentar que ela pode fazer, de nenhuma validade tem para Deus nesse sentido. Não há nenhum efeito em forma de caridade, de compaixão e de amor, mas simplesmente uma forma de você aí contribuir para ostentar o seu status, se vangloriar em cima da riqueza que você tem. Aí vem Provérbios capítulo 19 e diz, capítulo 19, versículo 17: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Também em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz que a lei se resume em uma única palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que faz isso cumpriu toda a lei e os profetas. Então aqui nós vemos dele aí buscando praticar a caridade e o amor ao próximo. E por que eu falo com tanto ênfase assim, tenho tanto prazer em falar do Flávio Augusto e desse livro aqui? Porque eu não vejo em nenhum momento aqui ele contando a história que ele conta e fazendo o que ele faz, buscando algum tipo de louvor
ou buscando algum tipo de glória ou de honra pelo que ele está fazendo, mas simplesmente ele está contando pelo prazer de contar, pela história que ele viveu e pela vida que ele tem e pelo que ele está fazendo. E não para que ele seja visto por alguém, porque todos vocês estão aqui acompanhando comigo essa história, podem perceber que mesmo antes dele fazer essas doações aqui, quando ele já havia vendido a sua empresa por 990 milhões de reais e tinha já adquirido aí Orlando City por 200 milhões de reais, mas já estava valendo 2,2 bilhões de reais. Ele não precisava de mais nada e ele simplesmente se prontificou em fazer o quê? Ajudar as pessoas, a humanidade, a todos quantos os seus vídeos, áudios e instruções puderem alcançar de pessoas, colocou na internet gratuitamente. Isso, se não for uma expressão de amor ao próximo e uma expressão de caridade, eu não sei exatamente o que você pode dizer que é. Então vamos continuar aqui. A venda da WhatsApp, a compra do Orlando City, a construção de nosso estádio e a compra da WhatsApp foram acompanhadas por milhões de pessoas, como de um reality show, potencializando os resultados de minha gestão e de minha iniciativa como empreender, como analistas de bolsa de valores que cobrem empresas listadas. O público acompanhou cada investimento torcendo por mim, outros nem tanto, e comemorou cada sucesso lançado. De 2011 a 2018, perdi a liberdade do anonimato, mas ganhei uma legião de amigos virtuais com quem me relaciono diariamente, dando conteúdos e recebendo carinho. Percebe aqui que de novo ele fala dando, conteúdos e recebendo o carinho das pessoas. São desconhecidos, mas que me veem como um íntimo participante de sua jornada de vida, através de livros, podcasts, artigos no jornal, charge, Instagram, artigos no Facebook e provocações no Twitter, que hoje tem seu conteúdo próprio. No final de 2018, criei a versão 3.0 do Geração de Valor, para fugir dos algoritmos das redes sociais, que passaram a limitar o alcance das publicações orgânicas quando muitos de nossos usuários passaram a não receber nossos conteúdos. Criamos o app, ou seja, um aplicativo Eu Sou GV, ou seja, Eu Sou Geração de Valor, disponível para o iPhone e Android, com conteúdos diários e gratuitos. E eu e um time de professores despejamos com mais liberdade o nosso material produzido em vários formatos. Em 2 meses, mais de 150 mil downloads foram feitos em mais de 102 países. Passamos a ter controle total dos dados, a notificar a nossa audiência e, o principal, o engajamento com o nosso público aumentou exponencialmente. A meta para o primeiro ano é de 1 milhão de downloads. Se por um lado perdi alguma liberdade, por outro, os que me acompanham na internet se tornaram consumidores espontâneos de meus produtos. São muitos dos assinantes do meusucesso.com, alunos da WhatsApp ou Number On, alunos de Powerhouse. Dezenas deles se tornaram franqueados da WhatsApp. Até investidores nos estádios Orlando City tiveram origem nesse movimento. Em nenhum momento imaginei ou premeditei que eu receberia tanto em troca, sem contar o prazer que sinto em me relacionar com gente de todo tipo, às vezes ouvindo o que não quero, mas sempre mantendo o foco em ajudar. Penso que minha sinceridade por tantos anos percebida pelas pessoas fez com que tenha feito por merecer a confiança que recebo das pessoas e que eu queria sempre corresponder e fazer por merecê-la. Em quase 8 anos, não foram poucos os depoimentos emocionantes de pessoas que foram fortemente impactadas com conteúdos do GV nos seus diversos formatos.
pessoas a ponto de cometer suicídio, em estado de depressão profunda, sem esperança ou expectativas. Muitas vezes, simplesmente porque não conseguiam superar frustrações ou porque não se encaixaram na linha de montagem oferecida pela sociedade. Aqui eu vou fazer uma outra reflexão bastante interessante, né? Pessoas a ponto de cometer suicídio. A caridade dele, a emoção, a comoção dele é tão forte, o carinho que ele recebe das pessoas, que você pode perceber que ainda que ele pegasse toda a fortuna que ele ganhou, todo o dinheiro que ele ganhou, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e não tivesse caridade, de nada valeria. Ele não conseguiria salvar essas pessoas aqui do suicídio se ele tivesse pego o dinheiro dele e empregado para ajudar essas pessoas. Mas o que salvou essas pessoas aqui do suicídio e das suas frustrações, depressão, ansiedade, foi o carinho que ele teve pelas pessoas, foi o amor que ele sentiu e a vontade de ajudar essas pessoas. O carinho, a energia dele conseguiu atingir essas pessoas através das suas palavras, dos seus conteúdos produzidos. E aqui nós vemos em Salmo 49, versículos 6, 7 e 8, que diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o seu resgate, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então percebe que toda a riqueza do mundo jamais pode remir ou salvar uma pessoa de uma situação como essa daqui. Mas o carinho, o amor, ele toca, ele pode ir lá, pode resgatar e pode salvar. Espero que você tenha compreendido e tenha feito uma grande reflexão também nesses conteúdos aqui, e que de alguma forma você também possa ser tocado ou a contribuir com a vida de outras pessoas. Não digo não necessariamente escrevendo livros ou fazendo áudios e vídeos como eu faço, se você sentir de fazer isso, claro, é super importante, de grande relevância, porque tem pessoas que gostariam de ouvir você e não a mim ou não ao Flávio Augusto, mas todos têm aí valor na sua voz. Mas qualquer ato ou atitude de carinho, de amor, de compaixão que você tiver para com o seu próximo é de grande valia e você vai ser grandemente recompensado por isso. Então desejo que você seja grandemente próspero e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo capítulo.